Olá, eu sou a Carolina e na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do nosso corpo, quando a gente não consome nem muito nutriente, nem baixo nutriente. Os alimentos podem ser classificados de diversas formas. Alimentos palpáveis, com cheiro, cor, sabor e textura. E esses alimentos mudam muito de uma região para outra, de uma cultura para outra e de um país. Que nem no Brasil, a gente está acostumado a comer arroz e feijão. Já na Índia, eles estão acostumados a comer comidas com mais temperos, mais sabores. E tudo isso entra com uma gama de alimentos palpáveis. Para uma boa alimentação, ela tem que ser variada. Então, isso inclui diversos tipos de alimentos diferentes. Fibras, proteínas, carboidratos. Uma alimentação equilibrada é aquela que respeita o consumo adequado de alguns alimentos. Então, a gente consome um pouco menos de gordura e mais de carboidrato ou proteínas. E a alimentação, ela tem que ser suficiente. O que é suficiente para uma pessoa, não necessariamente é suficiente para a outra. Então, cada pessoa, cada tipo de corpo ou gasto energético tem uma alimentação diferenciada. Ela também tem que ser acessível. Então, quando a gente fala numa alimentação acessível, a gente está falando de uma alimentação que a gente consegue comprar próximo de casa, que ela é produzida na sua região. Não tanto a alimentação fabricadas e manipuladas que a gente encontra em grande escala. A alimentação, quanto mais colorida, existe mais nutriente, o que ela é mais saudável para a vida. Tem que lembrar que a alimentação ela tem que ser segura. Quando nós estamos falando de segurança alimentar, a gente busca alimentos que não têm contaminantes biológicos e químicos. O biológico pode ser fungo. Você já viu um pão com fungos? Então, ele é um risco na sua alimentação. E o químico, quando a gente fala, são produtos que têm muito agrotóxico. Você já deve ter observado que, quando nós falamos de alimentação, muita gente pensa em quantidade, não em qualidade. Só que a quantidade, algumas vezes, ela pode trazer alguns riscos. Quando a gente tem uma alimentação em excesso, a consequência disso é a obesidade. A gente mantém nossa alimentação normal, a gente tem uma saúde ok. E a nossa alimentação, quando ela é insuficiente, acaba causando a desnutrição. Mas a sua quantidade não está caracterizada a sua qualidade. Quando nós ingerimos, temos que observar que a quantidade de comida não está relacionada à qualidade da comida. A qualidade é aquela onde a gente ingere pouca gordura e um alto índice de proteínas vegetais ou uma qualidade de produção sem comer muitas comidas de fast food, procurando sempre fazer a nossa comida em casa. Mas como saber a quantidade de porção ideal? Com alguns utensílios de casa, nós conseguimos saber a quantidade ideal. Que nem o arroz, ele pode ser consumido com 4 colherzinhas de sopa. Já o pão francês, a gente usaria uma unidade. Um tomate, a gente pode comer 4 fatias, ou uma unidade de banana. O feijão, a gente pega uma concha. Ela tem uma porção de 86 gramas. E isso vai ajudando a gente do lado. O leite, quando a gente quiser ingerir, a gente pode pegar um copo de requeijão desse mesmo. E manteiga, a gente pode contar com meia colher. Tudo isso no nosso dia a dia faz uma alimentação mais saudável e eles ajudam a controlar a nossa alimentação e ter mais ou menos uma noção do quanto ingerir dos alimentos. Agora vamos entender um pouco da pirâmide alimentar. A base da pirâmide é composta de carboidratos. Os carboidratos são responsáveis pela energia no nosso corpo. Eles são encontrados em tubérculos, massas, farinhas. O segundo andar é composto por fontes de micronutrientes. Os micronutrientes são vitaminas e minerais encontrados na nossa alimentação, nos vegetais, em frutas, hortaliças. No terceiro andar, nós encontramos as fontes de proteínas, obtidas de animais ou de algum tipo de leguminosas. E no topo da pirâmide, nós temos as fontes de calorias vazias. As calorias vazias são aquelas que são responsáveis por uma grande ingestão de caloria, só que ela não traz nenhum benefício para o nosso corpo. Agora, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a importância de comer algumas fontes na alimentação. Os alimentos que são fontes de carboidrato nos ajudam principalmente na função energética no nosso corpo. A gente tem energia
para correr, para brincar, para cantar, para a gente levantar todo dia e ir para a escola, que às vezes a gente sabe que é difícil. Então, para isso, nós temos que comer um pouco de beterraba, arroz, milho, macarrão. Tudo isso ajuda a gente ter energia para ficar forte e encarar a escola no dia a dia. Já as proteínas, elas são necessárias para a formação de células e tecidos no nosso corpo. E a gente tem duas fontes de proteínas, as proteínas vegetais, que são encontradas no feijão, na soja, ou as animais, que é a carne de boi, porco, aves e peixes. E também algumas proteínas são encontradas em derivados do leite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os lipídios. Os lipídios, eles são muito importantes na formação dos nossos hormônios. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ingestão dos lipídios. Eles são considerados um pouco gordos e eles têm origem vegetal e animal. Os vegetais são óleo de soja, azeite, margarina, até o chocolate. Você sabia que o chocolate é uma forma de lipídio? E de origem animal, nós temos a manteiga, a banha do porco, creme de leite e o nosso famoso bacon. Todo mundo gosta de bacon, não é verdade? Os alimentos ricos em fibra, eles ajudam a ter uma digestão melhor no nosso organismo. Eles servem como uma vassourinha que ele vai limpando e ajudando a regular nosso intestino. E essas fibras, elas podem ser encontradas de dois jeitos. As solúveis, que são polpas de frutas, alguns legumes ou hortaliças e algumas leguminosas. E também encontramos fibras insolúveis, que está nos cereais integrais, na soja, na casca de frutas. A ingestão de fibras é muito importante para o nosso organismo. Os alimentos com vitamina nos auxiliam no crescimento e proteção contra a infecção. Aí você vai falar assim, nossa, mas por que eu preciso de vitamina? A vitamina D, ela é muito conhecida, principalmente na fase de desenvolvimento, para a gente não ter raquitismo, ficar bem fraquinho. E a gente precisa ingerir uma boa quantidade dela para a gente ter um crescimento saudável. E ela também está associada com um pouquinho de sol. Como a gente mora aqui no Tocantins, a gente sabe que o sol ajuda muito na sintetização dessas vitaminas. E a gente também precisa de um pouquinho de alimentos com fontes de minerais. Você sabia que o ferro vai auxiliar a gente no transporte de oxigênio nas nossas células? E essa ingestão se dá através de carne, frango, leguminosas. Já o cálcio, ele ajuda no fortalecimento ósseo durante o nosso crescimento. O sódio, ele é importante porque a gente tem um mecanismo de célula de sódio e potássio. Os dois ajudam a regularizar a osmose no nosso sangue. E o iodo também, ele ajuda em algumas funções que o nosso corpo precisa desenvolver para crescer saudável. O nosso corpo é formado por 70% de água. E a ingestão de água, ela é muito importante porque a gente controla a temperatura, tem algumas reações que ocorrem no nosso metabolismo, ocorrem através da água. E a água, ela é excretada no nosso corpo através de suor e urina. Por mais que todos os alimentos contenham um mínimo de água, só a água residual desses alimentos não é suficiente para suprir nossas necessidades diárias de água. Então, não se esqueçam, é muito importante que além de uma alimentação saudável, ocorra a ingestão de água durante o dia. Agora nós vamos conhecer algumas curiosidades da alimentação saudável. Então, a gente tem 10 passinhos básicos para uma alimentação saudável. Esses passos são comer mais verduras e frutas, porque elas são fontes de nutrientes e fibras. Para cada 2 colheres de arroz, comer uma de feijão. O casadinho brasileiro. A ingestão dos dois se completam em questões de nutrientes e sabor. Nós temos também que evitar o consumo exagerado de gorduras e frituras. O mais importante e legal são essa dica, usar uma lata de óleo para cada 2 pessoas de casa durante um mês. Que a gente manter esse controle, a gente sabe que a gente não está usando muito óleo e a alimentação pode estar saudável e regular. Nós também temos que realizar 3 refeições e um lanche por dia. O se alimentar mais durante o dia significa que a gente vai reduzir as porções de alimentos. Reduzindo as porções de alimentos, vai ter uma quantidade melhor e nosso organismo vai sempre se sentir saciado, não sentindo a necessidade de ingerir muitos alimentos de uma vez só. Um detalhe muito legal que muita gente não pratica, e eu também às vezes não pratico, que é
comer com calma. Eu, particularmente, como muito rápido. E tem um outro detalhezinho pequeno, comer na frente da TV. Gente, eu sei, é maravilhoso comer na frente da TV. Porém, quando a gente come na frente da TV, a gente perde o controle do que a gente está comendo. E a gente acaba ingerindo mais do que a quantidade que a gente necessita. Então, nas horas das refeições, vamos fazer um tempinho, sair talvez das redes sociais ou não comer na frente da TV e se dedicar à nossa alimentação. Você vai ver que vai melhorar a qualidade de vida. Nós também temos que evitar comer doces e alimentos muito calóricos. Os doces e alimentos calóricos podem ser consumidos em pequenas quantidades. Como a gente já viu, o chocolate é uma fonte de lipídio e ele ajuda na regulação dos hormônios. É bom comer chocolate, mas não exageradamente. Numa alimentação saudável, a gente pode comer de tudo, não tem uma restrição severa. Porém, a gente tem que saber caprichar e combinar, principalmente verduras, legumes, frutas e alguns cereais. Claro, o nosso nono passo muito importante foi discutido agora um pouquinho de tempo atrás, que é a ingestão de água. É recomendado que se ingere 8 copos de água por dia. E o 10º passo talvez seja o mais legal para vocês, aqueles que vocês ficam ansiosos para toda semana, que são as atividades físicas. A gente adora uma ótima educação física, né? A gente se distrai. Então, a atividade física ela é muito importante. Junto com uma alimentação saudável, só tem a ganhar. E agora, você sabe o que é um peso saudável? O que seria um peso saudável para você? Talvez um corpo de uma bailarina, ou de uma atriz de televisão, ou os músculos de um atleta. A gente tem que levar em consideração que o peso saudável muda muito de um indivíduo para outro. A gente tem que levar em conta as estruturas ósseas, o gasto calórico durante o dia. Se a gente for parar para analisar, um atleta ele precisa ingerir muitas calorias do que nós, que não temos muita prática em atividades físicas. Então, pode saber mais ou menos sobre o peso saudável calculando o nosso índice de massa corporal. Vocês já ouviram falar do IMC? É muito legal e vocês podem pedir a ajuda da professora para estar calculando o IMC. Então, o IMC ele é calculado a partir do peso dividido pela sua altura ao quadrado. E ele vai nos indicar se a gente está desnutrido, no peso satisfatório ou se a gente está com sobrepeso. Aqui mostra um pouquinho de qual é o valor do IMC para adolescentes de 10 a 19 anos. É muito legal. Vamos tentar fazer essa conta agora? É só você pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado. E agora que a gente já viu a pirâmide alimentar, como que a gente calcula se a gente está em cima ou abaixo do peso, nós vamos conversar um pouquinho sobre as classificações dos alimentos. Vocês sabem o que são alimentos diets? Hoje em dia, os alimentos diet estão associados principalmente ao não ter açúcar, que são utilizados principalmente por pessoas diabéticas. Mas não, o alimento diet é todo aquele que tem restrição de algum composto, algum nutriente. No caso do diabetes, o açúcar. No caso de doentes celíacos, a restrição ao glúten. Então, se você vê um alimento escrito diet sem glúten, não significa que ele é para diabético, e sim que ele não tem glúten para pessoa celíaca. Os alimentos light são aqueles que apresentam 25% a menos de gorduras ou açúcar na sua composição. Os alimentos orgânicos são aqueles 100% livres de agrotóxicos ou resíduos químicos. Eles são produzidos das formas mais naturais possíveis e ajudam no nosso bem-estar e na nossa alimentação. Os alimentos integrais, eles não passaram por um refinamento ou um processo industrial. Então, a gente vai ingerir eles quase que da mesma forma que foram coletados no campo, lá na lavoura, às vezes perto da nossa casa. Os alimentos refinados são aqueles que a gente encontra praticamente nas prateleiras do supermercado e eles foram refinados e processados ao longo do tempo. Eles são alimentos que contêm muito conservante, então eles não são muito indicados para uma alimentação saudável. E essa aula faz parte do programa de extensão da Universidade Federal do Tocantins, do projeto Educação, Saúde e Tecnologia, compartilhamento de videoaulas. Eu sou a Carolina e muito obrigada.